Nome: Tio do Lamen. Sexo: todos. No aniversário, 10 de agosto. Idade: é impossível dizer quantos anos ele tem. Altura: a altura combina com o peso. Peso: se eu falar o peso dele de verdade, ele vai ficar muito bolado comigo, e eu posso ser apagado da existência. Tipo sanguíneo. A filiação: a ele mesmo, que é o dono de tudo. Ocupação: ser supremo da existência fictícia. Registro ninja: não precisa disso. O tio do Lamen nunca completou nenhuma missão ninja. Afinal, ele não é um ninja, e nunca se tornou um. Como vocês podem ver no gráfico intitulado, ele é perfeito. Tenho que fazer um adendo aqui. Eu vou considerar o tio do Lamen em sua forma humana. Então, se ele não tivesse uma forma humana, ele seria ainda mais poderoso do que isso. Mas aí não tem como a gente mensurar o poder dele, porque é gigantesco. Seria a tela inteira vermelha e carregada. Não daria pra fazer um gráfico sobre isso, porque ele é uma divindade. Mas chega de enrolação. Vamos conhecer um pouco mais sobre a vida do tio do Lamen. Foi ele, o senhor, que criou todo o universo ninja, e muito mais que isso. No início, apenas existia a escuridão, o gigantesco vazio que se propagava pelo nada. E isto é extremamente solitário. Em um certo dia, em meio a milhares de outros nadas, a escuridão se cansou de estar sozinha e resolveu criar algo para lhe fazer companhia. Misturando o frio do nada com o calor que a solidão te dava, a escuridão criou seu primeiro filho, um ser que estava predestinado a ser tratado como um deus, e ele era conhecido por vários nomes, como por exemplo, a senhora me chamou de tio do Lamen. Eu sou o ser supremo da existência fictícia, o benevolente do Lamen. O tio do Lamen, assim como sua criadora, resolveu expandir a existência, no caso, a vida e o universo como nós conhecemos. Porém, a escuridão não gostou nem um pouco disso. Afinal, ela era extremamente ciumenta, e não queria dividir a sua criação com mais ninguém. Então o Deus Supremo da existência fictícia não teve escolha. Ele teve que lidar com a sua mãe egoísta criadora. Mas é óbvio que o benevolente do Lamen não a matou. Ele apenas a prendeu em um lugar do qual ela jamais poderia sair. Afinal, ele não queria que a sua criadora destruísse a sua criação. Após passarem alguns milhares de anos, o tio do Lamen finalmente começou a criação desse universo. O tio do Lamen começou criando aqueles que seriam conhecidos como Celestiais, e esses seres seriam responsáveis pela colonização deste universo. Então, após todos os Celestiais chegarem nos seus lugares determinados e começarem a colonização, o tio do Lamen se sentou em sua cadeira. Cadeira esta que ele já havia criado em sua cabeça, que não ia cair vergonhosamente no chão porque não tinha nada para ele se sentar. E então ele ficou sentado em sua maravilhosa cadeira do Lamen, no final de uma guerra infinita, e assistiu o começo de sua criação. Após milhares de anos dos Celestiais povoarem todo o universo, a primeira grande civilização surgiu, o reino dos Otsutsukis. Eles foram os responsáveis por quase extinguir a vida no universo. Os Celestiais do tio do Lamen não puderam intervir neste evento, afinal esta não era a obrigação deles. Eles foram criados apenas para povoar, não para resolverem os problemas que as suas civilizações fizessem. Mas é óbvio que o tio do Lamen não deixaria que isso continuasse acontecendo. O que o Senhor do Miojo resolveu fazer foi bem simples. Ele se materializou como um corpo humano em um lugar chamado Terra, aonde os Otsutsukis ainda não haviam chegado. Alguns anos após a chegada do benevolente Senhor do Ishiraku Lamen, o primeiro membro da família Otsutsuki chegou na Terra para reivindicá-la. Este membro era a jovem Kaguya Otsutsuki. O tio do Lamen não viu grandes coisas quando olhou para ela. Na verdade, ele achou ela extremamente fraca, e por isso resolveu não fazer nada contra ela. Somente quando Kaguya estava prestes a dominar por completo o planeta Terra, e se tornar uma deusa, é que o Senhor do Lamen resolveu fazer alguma coisa. No caso, ele continuava achando ela fraca demais e por isso não quis enfrentá-la, mas resolveu dar uma habilidade para um dos poucos sobreviventes da Terra. No caso, deu o poder para o jovem Hagoromo Otsutsuki derrotar a sua própria mãe. Sim, o Senhor do Lamen queria ver a batalha de uma mãe com um filho, assim como ele teve que passar no seu próprio passado, tendo que enfrentar a sua criadora. Essa batalha trouxe diversas memórias ao tio do Lamen, que sentiu saudade de sua criadora. Então, quando Hagoromo e seu irmão mais novo Hamura selaram a sua própria mãe dentro da lua, o Senhor do Miojo pensou que era hora de se reencontrar com sua mãe. E uma coisa muito interessante que temos que destacar aqui. Hamura não sabia que teve a ajuda do tio do Lamen. Ele achou mesmo que conseguiu selar a sua mãe só com o poder dele junto com seu irmão. Pobre Hamura Otsutsuki. O tio do Lamen nem sabia que mais outros Otsutsukis iriam chegar na Terra. Mas ele também decidiu que não iria mais interferir nesse assunto.
já que esta batalha era dos humanos contra os Otsutsukis. Ele não deveria se meter, já que queria que as suas criações se sentissem livres. Então, após decidir isto, o tio do Lamen resolveu se apresentar no mesmo lugar onde ele havia confinado a escuridão, no caso a sua criadora, para que assim os dois pudessem ficar juntos. Então o tio do Lamen resolveu se dividir em dois. A sua parte divina e a sua parte humana. A sua parte divina ficou junto com a sua mãe na prisão que ele havia criado. E os dois ficariam lá pela eternidade. A sua parte humana iria ficar na Terra, vigiando para que, caso a sua criação estivesse em risco e próxima de ser apagada, ele retornaria e arrumaria todos os problemas. Ele resolveu ficar na pele de uma pessoa simples, que não chamasse a atenção. Para você ter uma ideia, hoje em dia ele vive uma vida normal, onde todos acreditam que ele é apenas um cara comum que faz lemming e é completamente inofensivo. As pessoas nem imaginam que este simples homem é, na verdade, o Deus de toda a criação. E se você está se perguntando como o tio do Miojo ficou vivo até hoje depois de se dividir em dois, em parte divina e parte humana, isso é muito simples de responder. Ele se tornou humano, mas continuou sendo um deus. Então ele é basicamente imortal e não envelhece. É por isso que, se você assistir todo o anime de Naruto e ler todo o mangá, você vai ver que o tio do Miojo está sempre igual em todas as épocas. Ele não envelhece, e não muda nem um pouco a sua aparência. Essa é a história do tio do Lamen. O senhor que criou toda a existência. Aquele que não está abaixo de nada. Um homem que é conhecido como Deus. O tio do Miojo.